Opa galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Rapaz, que momento é esse que a gente está vivendo, hein? Ai, 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 ai. Mas é isso aí, pessoal, é isso aí. Eu espero que esteja todo mundo bem. Eu espero que esteja todo mundo com saúde, que é isso que interessa. Eu espero que ninguém da sua família tenha pego nada, que esteja todo mundo bem, se Deus quiser, tá? E se por acaso você teve que ficar em casa, eu espero que você esteja agora voltando a trabalhar, home office ou não. E se você foi infelizmente demitido, eu espero que você também já tenha conseguido encontrar o seu emprego novamente, certo? É sempre bom a gente trabalhar bem, trabalhar positivo, procurar esperança, olhar sempre para o copo, ao invés de olhar para o copo meio vazio, vamos tentar olhar para o copo meio cheio, não é isso? Mas galera, me chamo professor Heitor Barros, professor Heitor Crisóstomo, Heitor, enfim. Você é o professor de vocês de Informática Aplicada. E aí, pessoal, é sempre importante lembrar para todos vocês que o... vocês precisam interagir no fórum. Tá? Então interajam no fórum, vão lá no fórum, conversa comigo, conversa com os tutores. É muito importante que vocês tirem as suas dúvidas. Galera, tem fórum de apresentação, fórum tira dúvidas, tem as unidades 1, 2, 3 e 4, e às vezes eu não vejo o aluno aproveitar todos os recursos que o Centro Universitário UniAteneu disponibiliza para você. Tá? Então, vamos tentar ao máximo entrar no fórum, interagir, tirar as dúvidas, e no final tudo vai dar certo. A gente sabe que na modalidade EAD tudo fica ainda mais complicado, tudo fica ainda mais difícil e precisa que você, mais do que nunca, tenha aquele empenho a mais, aquela força de vontade ainda maior para poder superar todos os obstáculos, tá certo? Então, vamos forte, vamos com tudo, que vai dar tudo certo, tá certo? A disciplina que eu vou trabalhar com vocês é a disciplina de Informática Aplicada. Nessa disciplina de Informática Aplicada, nós vamos trabalhar diversos conceitos, conceitos básicos da informática, mas que vão ajudar e muito no momento que a gente tiver no nosso trabalho e a gente precisa entender um pouquinho do funcionamento de alguns dispositivos, tá certo? Então, vamos juntos que vai dar tudo certo. Vamos lá, trocando aqui. Pessoal, vira e mexe, vocês vão ver essa telinha aqui. Não quer dizer que a aula bugou não, viu? Seu celular, seu computador, tá tudo certo. Esse é o programa que a gente usa para gravar nossas aulas, tá? Esse programa se chama OBS, então vai ser comum você ver essa tela aqui, principalmente quando está trocando, principalmente quando eu vou falar com você e aí vou retornar pro slide, tá certo? Vira e mexe, você vai perceber que eu vou dar uma pausa, nada mais é do que aquele gole de água que todo mundo precisa, ninguém é feito de ferro, né? Então, bora lá. Pessoal, a disciplina é a disciplina de Informática Aplicada, como já falei para vocês. Me chamo Heitor, fique à vontade para me procurar lá no fórum, ok? Vamos lá, vamos com tudo. A gente vai falar um pouquinho aqui de hardware, componentes de hardware, vamos falar aqui um pouquinho de dispositivos de entrada, também de saída, tipos de software, sistemas operacionais, segurança da informação, enfim, uma gama grande aqui de conteúdos aqui para a gente poder trabalhar nesse tempinho que nós temos juntos. Bora começar. Galera, o que é hardware? Hardware nada mais é do que um equipamento físico. Hardware nada mais é do que o íntimo de uma máquina. Então, quando eu falo de hardware,
Eu estou falando do íntimo da máquina, eu estou falando daquelas peças que compõem o seu dispositivo. Então, quando você está olhando para o HD, né, para aquele disco rígido, aquilo dali é um hardware. Se você olha para a memória, aquilo é um hardware. Se você olha para o processador, aquilo é um hardware. Tá? Então, o hardware nada mais vai ser do que o íntimo da máquina. Você vai ter aí hardware de processamento, você vai ter dispositivos de entrada e ou dispositivos de saída, você vai ter dispositivos de armazenamento, que são as memórias, e também o disco rígido. Então, tem esses três tipos principais, essas três partes principais de todo e qualquer equipamento físico, tá certo? Então, o equipamento físico é composto pelo hardware. O primeiro hardware que a gente vai falar aqui um pouquinho, nada mais é do que o processador. O processador, pessoal, nada mais é do que o coração de uma máquina. É o processador que vai fazer todos os cálculos necessários para que você possa executar as tarefas do dia a dia, as tarefas cotidianas. Então, o processador é ele que vai fazer de tudo para executar, por assim dizer, as funções ali do seu computador, tá certo? Então, o processador é essa pecinha aqui, galera. Essa pecinha que ela fica acoplada a outro hardware chamado placa-mãe, ok? Esse processador ele vai ter uma outra pecinha chamada de cooler. O que é o cooler? O cooler nada mais é do que uma peça que vai tentar resfriar o processador. Pessoal, isso aqui é tão quente, tão quente, tão quente, chega a temperaturas tão grandes que é preciso uma peça dessa para poder conseguir diminuir a temperatura do processador. Então ele vai funcionar como sendo um refrigerador para evitar que teu processador venha a queimar ou sofrer algum tipo de dano. Por quê? Porque o processador ele acaba executando muitas tarefas ali ao mesmo tempo e ele pode sim, sem dúvida alguma, superaquecer. Então, quase todos os computadores eles vão contar para diminuir a temperatura do processador, mas não só do processador, para também remover o calor de dentro da gabinete e também de dentro da fonte de alimentação, tá? Existem alguns tipos de cooler, em especial esse cooler aqui nada mais é do que um cooler de processador, tá? É um cooler específico para processador. O outro hardware, pessoal, muito importante, nada mais é do que a placa-mãe. A placa-mãe é uma placa de circuito integrado que vai receber os mais diversos hardwares que vão dar funcionamento ao computador. Então, se a gente olhar para essa placa-mãe aqui, ó, a gente vai ver esse espaçozinho aqui, ó, que é o espaçozinho da memória RAM. A gente vai já falar dela. Esse espaçozinho aqui, que é o espaço para colocar o processador. Tá? Então, essa pecinha aqui que a gente viu aqui, ó, que é o processador, vai encaixar aqui. Você tem espaço aqui para outros tipos de placa, né? Ó, que são os espaços, são os slots PCI, vai ter bateria, vai ter conectores do tipo SATA e também do tipo IDE, que esses conectores aqui servem para ligar, por exemplo, tanto esse daqui como esse daqui, servem para ligar o HD, que é o disco rígido. Esse aqui também, ó, serve para ligar uma leitora de CD.
E você tem aqui também os conectores de 24 pinos, que eles servem para quê? Para alimentar a placa-mãe. Como assim? Como todo e qualquer dispositivo, a placa-mãe precisa de energia. Então tem uma fonte que vai abastecer a placa-mãe, dando energia para ela funcionar. Ok? E aí, galera, só voltando aqui um pouquinho aqui no processador, pessoal, o processador ele é também chamado de CPU, tá? Unidade Central de Processamento. Qual é a grande questão? Tem muita gente que chama a gabinete, né? Ou seja, a caixa que guarda todas as peças de CPU, ok? Quando você chama gabinete de CPU, você está chamando errado, ok? Por quê? CPU, na verdade, é quem? CPU, na verdade, é o processador, certo? E aí, pessoal, você pode até falar assim: ah, professor, eu fui a uma loja porque eu queria comprar um suporte para mim, para o meu gabinete. Eu queria botar rodinhas no meu gabinete. Olha que chique, né? Rodinhas no gabinete. E aí, tinha na caixinha lá do suporte para CPU. Como é que você está me dizendo agora que está errado de chamar gabinete de CPU? Galera, o mercado ele costuma a se adaptar ao cliente. Então, se o cliente costuma chamar aquele gabinete de CPU, a fabricante vai chegar e vai dizer: olha, isso aqui é um suporte para CPU, mesmo que esteja errado, certo? Vamos lá, bora continuar nossa aula. Então tá aí a nossa placa-mãe. Um outro hardware que nós temos em todo e qualquer dispositivo é a memória. A memória, galera, nada mais vai fazer do que armazenar as instruções dos programas. Então, os programas vão ser todos executados dentro da memória. Apesar de você guardar os arquivos no HD, né, que hoje em dia nos celulares a gente até chama de memória interna, os programas eles são executados direto aqui na memória. Ou seja, toda essa parte bonita aqui que você vê quando você está utilizando o Word, o Excel, na verdade, tudo aquilo está rodando na memória. Os arquivos são puxados do HD, os arquivos são puxados do disco rígido, porém são executados na memória. E aí, pessoal, é muito importante que a memória ela seja rápida. E em especial, eu tenho esse tipo aqui de memória, que é um tipo especial de memória que se chama memória RAM. O que é memória RAM? Esse RAM é de Random Access Memory, que é uma memória de acesso aleatório, que tem uma característica muito especial, que é simplesmente ela ser do tipo volátil, tá certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou simplesmente usar essa memória em tempo de execução e depois que eu parar de usar o programa, essa memória vai poder ser descartada e então sobrescrita. Juntamente com as memórias, eu tenho aqui também um outro tipo de hardware, as placas de vídeo e também as placas de áudio. A placa de vídeo ela nada mais vai ser do que um hardware que vai tentar administrar as funções de vídeo na tela. Geralmente, quem usa placa de vídeo são os chamados gamers,
que são pessoas que trabalham com jogos, trabalham com jogos. Isso é chique hoje em dia, tá certo? Mas então, galera, placa de vídeo vai estar em todo e qualquer computador que precisa de um maior poder de processamento se tratando de vídeo, tá certo? Então, tem muita gente que compra realmente placa de vídeo somente para jogar. Tem pessoas que compram placa de vídeo porque trabalham com processamento de imagem. Tem pessoas que compram placa de vídeo porque trabalham com animações e por aí vai. Tá? Então, falou de processamento de vídeo, falou em placa de vídeo. Já a placa de áudio, ela nada mais vai ser do que um dispositivo de rádio que envia e recebe sinais sonoros entre equipamentos e de som e o computador. Geralmente essa placa de áudio, ela já existe na placa-mãe. A placa-mãe, ela, quando já tem uma placa embutida nela, a gente chama de placa on-board. Quando a gente vai colocar uma placa a mais, essa placa a gente chama de off-board. Então aqui, por exemplo, são placas off-board. Por quê? Porque são placas que vão ser acopladas à placa-mãe. Porém, a placa-mãe tem placas de áudio on-board. Caso contrário, você não conseguiria, por exemplo, ouvir uma música, assistir a um vídeo do YouTube ouvindo áudio, né, sem ter essa plaquinha de áudio, tá certo? Então você só escuta som porque tem essa placa de áudio. Hard disk nada mais é do que o HD, né, ou também chamado de disco rígido. O disco rígido, o HD, o hard disk, nada mais é do que o local onde vai gravar as informações, onde vai ser gravado os dados do programa. É nele, pessoal, que você vai armazenar os programas, os softwares, os dados, que são músicas, fotos, arquivos, vídeos. Ou seja, a sua vida vai estar dentro desse HD. Então, é muito importante que você tenha aqui um bom HD. E claro, aqui quanto maior o espaço, melhor. Hoje em dia você tem HDs de 1 tera, hoje em dia você tem HDs de 2 teras. Para vocês terem ideia, o meu primeiro computador, ele tinha um HD de 1 GB. Ou seja, comparado a hoje, é como se eu nem tivesse como assistir um filme em Full HD. Para vocês verem aí como a tecnologia mudou, né? Hoje em dia você consegue colocar quantos filmes você quiser e der no seu computador. Opa, a placa-mãe está repetida aqui. O que é a placa de rede? A placa de rede nada mais é do que uma placa que vai se conectar à rede, justamente para tentar se conectar a outros computadores que fazem parte da rede, ou a outros dispositivos também. Assim como as outras placas, a placa-mãe, geralmente ela já vem com a placa de rede, ou seja, uma placa on-board de rede. Mas você tem como também acoplar novas placas de rede ao seu computador, tá certo? Então, é por meio da placa de rede que você vai conectar um cabo para poder acessar a internet. É por meio da placa de rede que você vai conseguir conectar ao Wi-Fi. É por meio da placa de rede que você vai conseguir se conectar à rede da sua casa ou à rede do seu trabalho. E aí, utilizar uma impressora, se a impressora tiver sem fio ou se a impressora não estiver conectada na USB,
Enfim, é por meio da placa de rede que você vai se conectar a uma gama de outros serviços que estão disponíveis na sua rede. E aí, galera, um outro tipo aqui de hardware são os dispositivos de entrada e também os dispositivos de saída. Deixa eu olhar aqui um pouquinho para vocês. Pessoal, como é que eu vou entender o que, são dispositivos de entrada? Como é que eu vou entender o que, são dispositivos de saída? Galera, dispositivo de entrada nada mais são do que os dispositivos que vão receber uma informação. Ou seja, se você vai passar uma informação para a máquina, isso é um dispositivo de entrada. Mais uma vez, se você vai passar uma informação para a máquina, esse dispositivo vai ser chamado de dispositivo de entrada. Se você está recebendo uma informação da máquina, esse dispositivo vai ser chamado de dispositivo de saída. Passou para a máquina, entrada. Recebeu da máquina, saída. Ok? Então vamos lá. O teclado, tá? O teclado, você está passando, está recebendo uma informação da máquina. Você está passando. Se você está passando informação para a máquina, então o teclado é um dispositivo de entrada. O mouse. O mouse, você está passando uma informação para a máquina. Se você está passando informação para a máquina, o mouse é visto como sendo um dispositivo de entrada. Agora vamos lá, dispositivo de saída. Dispositivo de saída, você vai receber uma informação da máquina. Então, o monitor aqui, vira e mexe, eu estou olhando aqui para o lado, na verdade eu estou olhando para mim mesmo no monitor, tá? Então, assim, o monitor você está recebendo informação da máquina. Se você está recebendo informação da máquina, o monitor ele é um dispositivo de saída, ok? A impressora, você vai receber uma informação da máquina. Se você vai receber uma informação da máquina, a impressora nada mais é do que um dispositivo também de saída. Só que, galera, existem dispositivos que são os dois ao mesmo tempo, tá? Como assim os dois ao mesmo tempo? Beber uma água aqui que a garganta já está secando. Pessoal, dispositivos de entrada e de saída são dispositivos que vão fazer as duas funções ao mesmo tempo, ok? Então assim, olha só, um scanner, por exemplo. Um scanner, você vai passar uma informação para a máquina. Você está transformando um papel em algo digital. Então é uma entrada. A impressora, ela é um dispositivo de saída, porque a impressora está recebendo uma informação da máquina. A impressora multifuncional, você está ao mesmo tempo tendo duas funções em um único dispositivo, que é a função de scanner, que é a entrada, e também a função de saída, que é a função da impressora. Então, a impressora multifuncional é considerado como sendo um dispositivo de entrada e também de saída. Hoje em dia você tem as telas sensíveis a toque, né? A tela touchscreen. A tela touchscreen é também um dispositivo de entrada e saída. Por quê? Porque você está recebendo a informação da máquina
que é a imagem que está saindo ali da tela, e também dispositivo de entrada, porque você está tocando na tela, passando informação para a máquina. Passando aqui para tipos de software, a gente entende como software a parte lógica do computador. Tá? É o programa que você instalou no computador, é também o aplicativo, é o app que você está utilizando nesse exato momento no seu celular. A gente pode entender como tipos de software os softwares básicos, os softwares aplicativos e também os softwares utilitários. Cada um vai ter o seu repertório aqui dentro. Então, pessoal, software nada mais vai ser do que um conjunto de instruções que podem ser feitas em alguma linguagem de programação. Nesse instante eu estava dando aula de linguagem de programação Java. Então, essa linguagem de programação ela pode ser feita para criar uma aplicação, ela pode ser feita para criar um programa. E essa linguagem ela é inserida na máquina, passa por uma série de processos ali que vai criar o software que vai ter como realizar, vai ter como executar as ações específicas. O Word é um software, Excel é um software e por aí vai. Então, os programas eles têm ali rotinas que controlam funções básicas do seu computador, ok? Então, não adianta eu ter o hardware se eu não tenho o software. Por quê? Porque, galera, o hardware sem uma aplicação, o hardware sem um aplicativo, nada mais é do que um peso de papel caro. Tá? Então, a gente precisa aí do software para dar uma função ao hardware. Então, software básico, né? O que são software básicos? São programas essenciais para que um computador venha a funcionar. Então, eu posso ter como software básico softwares que permitem ao usuário interagir com o computador e seus periféricos, como, por exemplo, um sistema operacional, e aí o Windows, Linux, o iOS, ou Android. Eu tenho os drivers de dispositivo, que é um drive de vídeo, um drive de áudio, um drive de rede, um drive de impressão. Como assim o drive? O drive nada mais é do que o software que controla, por exemplo, a placa de rede. O driver nada mais é do que um software que controla o áudio. Eu tenho certeza que alguém já deve ter passado pela situação de estar usando um computador e aí, às vezes esse computador é novo ou acabou de reinstalar o sistema operacional e passou pela experiência de não ouvir o som. E aí manda para um técnico, ou você tem alguém mais entendido na família, que diz, faltou instalar o driver de áudio. Ou seja, faltou instalar o software que controla o som do teu dispositivo, certo? Então, o drive básico, software básico, perdão, ele vai controlar os periféricos do computador. De tal forma que você não precisa entender como que o HD funciona ou como que uma leitora de CD funciona. Por quê? Porque o software já faz isso por você. Já o software utilitário, ele está relacionado à manutenção do computador e os seus dispositivos. Os softwares utilitários não são programas obrigatórios, mas eles são programas importantes para o funcionamento do seu computador. Por exemplo,
O antivírus. O antivírus ele é considerado um software utilitário. Por quê? Porque ele vai adicionar ali uma função de proteção ao seu computador. Ele tem uma utilidade ali de proteger o seu computador. O computador de arquivo, como por exemplo o WinZip, o WinRAR, ele adiciona uma função a mais ali no seu computador, que nada mais é do que compactar arquivos. E aí, pessoal, é engraçado, porque apesar deles não serem obrigatórios, só o fato dele ser extremamente útil acaba tornando o programa praticamente obrigatório. Eu, por exemplo, não me vejo utilizando a internet ou conectando o pendrive de um desconhecido no meu computador sem ter um antivírus, por exemplo. Por quê? Porque eu sei que se eu não tiver um antivírus, muito possivelmente o meu computador vai estar desprotegido e vai receber aí ameaças, né? Vamos lá, continuando. Software aplicativo. Eles servem diretamente para o usuário e aí eles servem para executar tarefas específicas. Geralmente tarefas práticas, tarefas do cotidiano. E aí a gente pode citar como software aplicativo o Word, o PowerPoint, o Excel. Eu ia falar, ao invés de falar Excel, eu ia falar Access, tá? Mas enfim, o Access também é um software aplicativo. Assim também como os navegadores, né? o Firefox, o Chrome, o Internet Explorer, que parou de existir e passou a se chamar Edge, e os jogos também, todos eles são considerados softwares aplicativos. E aí, galera, nós temos vários tipos de computadores, tá? De uma forma geral, um computador nada mais é do que uma máquina capaz de realizar cálculos, tá? Então, um ábaco criado em sei lá quando, há, sei lá, milênios atrás, ele é considerado um computador. Tá? Então, a gente tem alguns tipos de computadores, e aí, claro, como a gente está falando de informática, a gente vai, claro, falar de computadores que têm algum envolvimento com a informática. O primeiro deles nada mais é do que o desktop. E aí o desktop, pessoal, ele é a figura do computador que a gente está já acostumado a utilizar, que nada mais é do que o computador que é utilizado na mesa. Né? E o desktop vem justamente dessa brincadeira, né, com a palavra, como se fosse em cima da mesa. E o principal desse desktop é que geralmente você tem aquela caixa retangular, que nada mais é do que o gabinete, que pode ficar ou em cima da mesa ou então embaixo da mesa. Essa caixa retangular, que é o gabinete, vai conter todas as peças, né? Então placa-mãe, processador, placa de vídeo, por aí vai tudo dentro dele. E tem outros componentes, como por exemplo monitor, mouse, teclado e por aí vai, tá? Antigamente você via muitos desktops para serem vendidos por aí, tá certo? Mas como o notebook virou algo mais acessível, com o notebook você tem a ideia de mobilidade, você tem como levar o notebook para outros lugares, acabou que os desktops eles passaram a ser mais computadores de nicho. Não é que deixaram de existir, mas muitas vezes os desktops são usados em empresas e as pessoas em casa ultimamente têm realmente preferido os notebooks, né?
E aí, falando nos notebooks, os notebooks também chamados de laptops, são PCs, né? São computadores móveis, são computadores mais leves, que têm uma tela mais fina e eles operam com bateria. E justamente pelo fato de eles operarem com bateria, você tem como levar o notebook para qualquer lugar, ao contrário do desktop. É pouco provável que você venha pegar um computador desse na mão e dizer, não, vou carregar lá para o trabalho porque eu tenho que fazer uma apresentação no trabalho. Você não vai fazer isso. Você vai utilizar um notebook para fazer isso, né? Então, o notebook tem toda a vantagem a seu favor, que é a mobilidade. E aí, galera, o notebook ele tem algo bem interessante, que ele acabou criando variações dentro do mercado, né? O notebook ele tem geralmente ali uma tela de mais ou menos 13 polegadas, 14 polegadas. O mercado, vendo aquilo, disse, rapaz, eu tenho como criar um notebook menor. E ele deu um nome especial para esse notebook menor. Passou a chamar netbook. Só que, com a diminuição do tamanho, você criou também uma outra questão. Você não tem no netbook um poder de processamento que o notebook tem. Assim como muitas vezes o notebook não tem o poder de processamento que um desktop fez. Claro que isso depende das peças que estão sendo utilizadas e tudo mais. Mas durante algum tempo o netbook foi vendido como uma opção de mobilidade maior do que um notebook. Mas em compensação, você comprava um netbook e daqui a 6 meses você tinha uma raiva porque o bicho estava lento que nem prestava, né? Uma outra variante que se criou em cima do notebook foi o Ultrabook, que ainda hoje existe, mas a ideia do Ultrabook é ser um computador, um notebook com um alto poder de desempenho, de tal forma que ele se tornou bem caro. Tá? Então, o Ultrabook, o seu bolso é o limite. Tá? Eu já vi Ultrabooks de 10 mil reais, de 15 mil reais. Tá? Se você quiser comprar, fique à vontade. Eu tenho certeza que um computador de 15 mil reais ele não é ruim. Tá? Isso eu garanto. Vamos lá, voltando para a nossa aula aqui. Galera, chegamos nos smartphones, que são a bola da vez. Os smartphones nada mais são do que os telefones celulares inteligentes, ou seja, que têm os recursos do computador. Hoje em dia, com os smartphones, você consegue acessar a internet, você consegue conversar com as pessoas, fazer chamada de voz, fazer chamada de vídeo, você consegue, se você estiver perdido, você pode utilizar o GPS. Se você quiser, se você tiver com fome, você tem como pedir comida. Se você quiser se deslocar, você tem como pedir um carro com motorista. Enfim, com o smartphone você tem as mais diversas funções, inclusive efetuar uma ligação, tá? Sim, mandar mensagem também, tá? SMS é muito importante, tá certo? Então, assim, os smartphones, pessoal, cada vez mais eles têm funções que antes você só tinha no computador. E é até engraçado porque quando você tinha os celulares anteriores, que hoje são chamados de dumb phones, né, que seriam telefones burros, que só tinha a função ali de ligar e desligar. Quanto menor o telefone, melhor, mais chique você era. E aí aos poucos, com essa migração para o smartphone, com essa interação com o celular a partir da tela, essa ideia de quanto menor, melhor,
foi se perdendo, de tal forma que hoje em dia você tem smartphones grandes que às vezes nem cabem direito na palma da sua mão, mas você acha ótimo, lindo e maravilhoso, porque você consegue interagir com ele melhor, você consegue assistir a sua série. Eu não falei, né? Você consegue assistir filmes e séries no seu smartphone, né? Então você consegue interagir melhor com o seu celular. O computador de mão, pessoal, nada mais é do que o PDA. O PDA ele é um assistente pessoal, também movido a bateria, pequeno, e geralmente tem funções bastante específicas e, obviamente, eles não são tão potentes quanto um desktop e um laptop, tá? Mas o PDA ele tem funções ali rápidas, como agendar compromisso, armazenar endereços, telefone, e a gente pode entender também o PDA como sendo aquelas maquininhas, né, de cartão de crédito, a gente pode ver como sendo o PDA. Não sei se vocês já viram em redes de fast food, como por exemplo McDonald's ou Habib's, que o pessoal vinha falar com você e via com um computadorzinho para tirar o seu pedido. Aquilo ali era um PDA. Hoje em dia, com o smartphone, né, as pessoas que vêm atender, os garçons, eles vêm atender com o smartphone, porque já tem um aplicativo lá que se conecta direto ao sistema do estabelecimento para efetuar o seu pedido e agilizar o seu pedido direto na cozinha, né? O garçom não precisa ir até a cozinha para dizer: o Heitor está pedindo um esfirra, né? Ele faz isso pelo smartphone. E aí, pessoal, outro tipo de computador são os tablets, que são computadores móveis que combinam ali o recurso do laptop com o recurso do smartphone, né? E dos desktops também. E sim, os tablets de uma forma geral também começaram a entrar em desuso, justamente pelo fato dos smartphones ficarem cada vez maiores. Acabou que as pessoas foram deixando de lado o tablet. E é até engraçado que os tablets passaram a virar brinquedos de criança. Não sei se vocês já passaram pela experiência de entrar nas lojas americanas e aí ver uma gôndola daquela cheia de tablet jogado, sabe? Parece vidro de shampoo, sabonete. Pronto, eu já passei por essa experiência de um bocado de tablet lá, como que diz assim: pegue e leve, pelo amor de Deus, dê pro seu filho ficar brincando de Subway Surf e não encher seu saco, né? Brincadeira, pessoal, mas a gente sabe. E aí, os mainframes nada mais são do que computadores de grande porte, tá? Então, são computadores de um grande processamento, tá? Então, por exemplo, a Receita Federal ela precisa de um mainframe. Por quê? Porque de ano em ano a Receita Federal recebe as declarações de imposto de renda de todos ou de quase todos os brasileiros que têm a necessidade de declarar. Então, eles precisam de um mainframe para poder receber esse grande volume de informação. Google, Facebook, todas essas grandes empresas têm um mainframe para poder receber todos esses dados. Vamos lá. Galera, passando aqui agora para a segurança da informação, a gente entende por segurança da informação nada mais, nada menos do que um conjunto de medidas que visam basicamente dar controle. Opa. Vamos lá, voltando aqui um pouquinho. É um conjunto de medidas constituído basicamente de controles e políticas de segurança que tem como objetivo justamente proteger as informações contra pessoas que não devam ou não possam ter acesso a tais dados. Ou seja, vai ter o controle de revelar ou não a informação,
vai ter o controle para você poder alterar ou não a informação. Por que alterar ou não? Quando eu estou falando de política da informação, eu tenho que lembrar que tem pessoas que podem ou não ter acesso a tais dados. Então, a segurança da informação remete à ideia de que informações ou conhecimentos, eles sim vão estar seguros e protegidos contra pessoas que não precisam ou não devam ter acesso a tais dados. E o que acontece? Antigamente, a gente entendia por informação o que? Documentos. Troquei para mim? Troquei. A gente entendia por informação documentos impressos, a gente entendia por informação aquela pilha de papel e o bate-papo. Só que hoje em dia a gente já mudou essa concepção de informação. A informação não está mais somente nos documentos impressos. A informação também está nos computadores. Computadores que, assim como todo e qualquer dispositivo, eles podem quebrar, eles podem ser danificados. Os computadores, eles podem ser inclusive hackeados. Então, por mais que você tenha um processo de digitalização dos documentos, ainda assim você precisa proteger os documentos, né? Eu me lembro que uma vez eu tive que ir até o fórum aqui de Fortaleza, o Fórum Clóvis Bevilacqua, e aí você passa ali pelas repartições, né, que tem um nomezinho, né, as varas. Olhando lá para dentro dessas repartições, dessas varas, rapaz, são pilhas e pilhas de papéis. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. São processos, né? São documentos impressos que sim têm a sua importância. E aí eles aos poucos foram sendo digitalizados. Hoje em dia os processos são digitalizados, então você não precisa mais ter aquela pilha de papel como era antigamente, né? E hoje em dia, pessoal, qual é o cenário? O cenário hoje em dia é que você tem empresas e você tem também usuários sendo atacados por meio de fraudes, bots, spywares, códigos maliciosos, páginas falsas, por motivações basicamente financeiras e também políticas. E aí tem muita gente que acaba facilitando um ataque. Muitas vezes por falta de conhecimento. Como, por exemplo, a pessoa não entende o que é necessário para se proteger. Geralmente o pessoal acaba confundindo o virtual com o real. As informações que antes eram restritas agora estão online. Então, sai um diário oficial do Estado, né, que é onde tem várias informações do Estado, tá lá, tá online. Né? Se a nomeação de servidores, está lá, está online. Se você quer saber quanto que um funcionário público recebe, tem também, está lá, está online. Tá? Softwares desatualizados, então vulneráveis, como por exemplo um antivírus, dados furtados, dados online, compartilhar o seu din-din em público. Tem gente que vai à academia e bate uma foto. Tem gente que bota o pé fora de casa, bate uma foto. Tem gente que vai ao banheiro fazer as suas necessidades, bate uma foto. Ou seja, tem gente que fica compartilhando o seu dia a dia e assim afetando até mesmo a sua privacidade. E aí, pessoal, tem 4 princípios básicos que regem a segurança da informação. Quais são eles? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
a gente pode entender como sendo aqui, ó, dica, tá? Dica, disponibilidade, integridade, confidencialidade e também autenticidade. Então vamos lá, o que vai ser a disponibilidade? A disponibilidade vai garantir que a informação ela seja acessível no momento desejado. Ou seja, se você precisa acessar essa aula no YouTube, você quer que o YouTube disponibilize, esteja funcionando na hora que você vai acessar a aula. Então, é um exemplo de disponibilidade. A disponibilidade ela vai mostrar o funcionamento correto da rede. A integridade vai garantir que o conteúdo da mensagem não foi alterado ou então violado. Ou seja, que a mensagem, né, que a informação, que o arquivo, ele não foi alterado ao longo do percurso. Confidencialidade, tá errado aqui. Garante que a informação só é acessível para pessoas autorizadas. De autenticidade, garante o não repúdio. O que é isso? Garante a identidade de quem está enviando a informação. Pessoal, dentro de um sistema, você tem o seu login e você tem a sua senha. O seu login e sua senha é a garantia que é você que está utilizando o sistema. Então, é muito perigoso você ficar passando o seu login e sua senha para outras pessoas, justamente porque elas podem executar funções se passando por você. E aí o não repúdio vai garantir o quê? O não repúdio vai garantir que você é você mesmo. Que você não pode dizer que você não é você. Então, galera, ó, qual o fluxo normal? Você tem a informação chegando até o seu destino. Algumas coisas que podem acontecer. Você pode ter uma interrupção. Uma interrupção vai ocasionar o quê? A ausência da disponibilidade. Modificação vai ocasionar o quê? A ausência de confidencialidade e também de integridade. Fabricação vai acontecer o quê? A ausência de integridade. E por fim, interceptação vai ter a ausência da confidencialidade. Falando um pouquinho sobre os malwares, nós temos vários tipos de malwares. Tá? A gente tem vírus que parasitam os arquivos, nós temos worms que não dependem de hospedeiros, mas modificam o sistema operacional, abrindo portas, deixam o computador lento, que nem presta. Você tem o port scan, né, que é o scanner de portas que executa varredores verificando quais são as portas que estão abertas. Você tem os spyware, que são softwares espiões, né, que são softwares que vão coletar e vão enviar informações para terceiros. Você tem o screen logger, que ele fica tirando uma print da posição do mouse, que é outro tipo de forma, inclusive, de pegar senhas, tá certo? No computador. Tem outros tipos de malwares também, tá? Então, galera, com a internet, hoje a gente precisa se preocupar com hackers, precisa se preocupar com invasões, com vírus, cavalo de Troia, tá? Então, a gente não pode esquecer que tem dois lados aí nessa história. Tem a organização e tem oponentes humanos, né? Esses oponentes humanos a gente chama comumente de hackers, quando na verdade a gente deveria chamar de crackers, tá? Porque hacker nada mais é do que a figura boa da história. Hacker, ele utiliza o seu conhecimento para ajudar a organização. Já o cracker não. O cracker, ele utiliza o seu conhecimento para fazer o mal. Então, nem toda técnica é sofisticada o suficiente. Assim como eles estão estudando formas de como invadir o seu computador, também tem que ser estudado formas de conter essas invasões e conter essas vulnerabilidades, conter esses vírus. Ok? Então, galera, foi quase que 1 hora de aula.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. E mais uma vez, vão ao fórum, tirem as dúvidas, conversem com a gente e leiam o e-book, leiam todos os capítulos para poder estudar bem direitinho e ter sucesso na sua disciplina. Valeu, muito obrigado, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.